e assume a liderança da competição. Agora tá todo mundo aí com o mesmo número de jogos, tá tudo certinho. Não. Foi Flamengo e Botafogo um jogo a menos por conta da Recopa. Isso São aí. os únicos. Os outros, todo mundo já completaram as 8 rodadas, né? Esse jogo vai ser no dia 12. O Flamengo e Botafogo era a 5ª rodada, né? Confesso que eu não sei. Eu sei que vai ser jogado no dia 12 de fevereiro. Então a gente tem aqui o Flamengo com um jogo a menos que volta redonda, né? Podendo estar, ou não, mas podendo estar empatado em número de pontos. O Vasco em terceiro com o mesmo número que o Flamengo de pontos. E o Botafogo em quarto com 12 pontos, um pouquinho atrás de Flamengo e Vasco. Aí em quinto, Sampaio Correia, Nova Iguaçu em sexto. O Maricá... Tem um 8 aqui ou eu usei alguma coisa de manhã? Eu tomei alguma coisa? 6. É por conta da nitidez. Tá bom. 6, 7, 8. Tô legal hoje. Que sextou, né, Vini? O sétimo, Maricá, e o oitavo, o Fluminense, Madureira em nono. Fluminense, que tem 10 pontos, e o Botafogo, que tem 12 pontos. É o primeiro em quarto, é o último da zona de classificação. Tá muito apertadinho ali. Sim. É claro que tem muita gente na frente, ou seja... É porque o Botafogo ainda pode chegar a 15, O que você não tá entendendo? Não, eu tô entendendo. Tipo, se a gente colocar o Fluminense ali, pensando até no futuro, o Fluminense ainda pega o Flamengo agora, no final de semana. Sim. O Fluminense tem 10. Já tem 8 jogos. Se o Fluminense empata esse jogo, o Fluminense não consegue chegar nem na pontuação de corte que a gente já imagina que poderia acontecer nesse Campeonato Carioca. Por quê? Porque o Flamengo teria 14, um jogo a menos ainda para jogar com o Botafogo. O Vasco enfrenta o Sampaio Correia na segunda-feira, ou seja, até o Vasco se perder para o Sampaio Correia, por exemplo, fica fora daí. O Sampaio Correia vai a 15 e o Vasco fica com 13. Então, assim, a situação do Fluminense, se ele não vencer o Flamengo, para mim, ele tá fora da semifinal. Viu o VT e ficou. Pedrosa e o Coutinho, é isso que o povo quer saber, ô Pedrosa. E o Coutinho? O Vasco hoje divulgou uma nota oficial dizendo que ele teve um pequeno edema na coxa, e aí eu fui procurar apurar mais para saber quando é que ele volta, qual é a gravidade dessa lesão. E o que eu ouvi foi o seguinte: ele saiu no primeiro tempo contra o Fluminense justamente por preservação. Inclusive, o Vasco TV divulgou imagens hoje desse treinamento e o Coutinho está dando volta no campo, correndo e tudo mais. O que vai acontecer? Ele vai ser preservado para essa partida contra o Sampaio Correia na segunda-feira, que não é uma partida, digamos assim, tão importante para o Vasco, apesar da pontuação da tabela ser importante, e a tendência é que ele jogue contra o Flamengo. Justamente por quê? Porque esse edema é pequeno e o Coutinho está fazendo as atividades normais. Então, o campo lá do Sampaio Correia não é um gramado muito bom, então preserva-se também por conta do edema. Aí o pessoal me pergunta, mas e aí, Pedrosa? Pô, toda hora essa questão do Coutinho, ou ele está lesionado ou ele está tentando pegar ritmo depois de voltar de lesão. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Felipe Coutinho, inclusive se a gente for pegar os últimos 4 jogos dele, ele tem gols, ele tem assistências, ele tem boas participações, mas ele não consegue passar uma segurança física para o vascaíno. Inclusive, tanto ele quanto o Payet estão devendo, na minha visão, em relação a desempenho. Agora, tratar eles dois como se fosse um problema é ignorar completamente o que é o Vasco da Gama hoje. Eu falei antes do clássico contra o Fluminense, eu falei, olha só, a gente está no mês de fevereiro, os reforços não foram entregues pela diretoria. Sabe o que vai acontecer na quarta-feira? O quê? O Carille vai ser massacrado, porque o Vasco provavelmente, se tiver um desempenho ruim, vai ser culpa do técnico. O técnico é sempre mais fácil de ser culpado. Os bons jogadores desse elenco do Vasco vão começar a ser questionados. E a torcida é sempre, uma parte da torcida, podemos dizer assim, sempre pega no pé de quem vai entregar alguma coisa. Eu não estou dizendo que o Coutinho não está devendo, que o Payet não está devendo, mas assim, eu acho que o foco do torcedor vascaíno não deve ser o Coutinho, o Payet ou o Carille. Deve ser a diretoria que tem que entregar reforço. Enquanto não entregar reforço, inclusive até mesmo para esses caras que estão dentro de campo e que são diferenciados, terem opções para poder jogar, não adianta você ter o Payet em campo se você não tem um jogador de velocidade para ele. Não adianta você ter um Coutinho em campo se ele não tem companhia para poder jogar pelas pontas, para poder dar um passe diferente. Não adianta. Então os problemas do Vasco, repito, por mais que eles possam estar devendo fisicamente, não são o Coutinho, o Payet, o Verratti, o Léo Jardim, o Lucas Piton. É a diretoria que não está conseguindo entregar o elenco necessário para o Fábio Carille. Então, assim, muita calma nesse Campeonato Carioca. Não caiam nesse looping de criticar treinador se ele não tem repertório e criticar os bons jogadores que, obviamente, não são problemas. É porque isso aí acaba virando... Aí a gente não tem, a gente brinca aqui, o Vene que fala, né? Não sou sommelier de torcida. Sim. Mas a torcida já vem machucada de um monte de coisa, sem paciência. Aí paga o ingresso, vai lá ver o jogo. As coisas não acontecem. Você começa a vaiar os caras que estão ali expostos, exato, tentando fazer o jogo acontecer, mas que tem buracos que já entendemos que tem que ser
tem uma urgência ali, né? As pontas do Vasco, reforçar talvez para você ter um elenco ali na questão defensiva, nos zagueiros, né? Fernandinha, fazendo uma comparação, a demora do Vasco da Gama em contratar pontas, porque a gente sabe que o Fábio Carille utiliza pontas, isso aí não é segredo para ninguém, é a mesma demora do Botafogo contratar treinador. Porque eu acho que está passando do limite. Não faz o menor sentido essa demora toda. Óbvio que tem a questão financeira do Vasco da Gama, isso precisa ser respeitado, só que todo mundo sabe que o Vasco precisa de ponta desde a temporada passada. E o Fábio Carille, quando ele é contratado, eu tenho certeza que na reunião ele deve ter cobrado essa contratação. Pelo menos um deveriam ter entregue ao treinador e ainda não entregaram. Por isso que eu acho injustiça, digamos assim, você exigir demais de um treinador, sendo que ele não tem em mãos matéria-prima suficiente para ele pôr em prática aquilo que ele acha correto dentro de campo. O que ele exigiu, Pedrosa? O Carille, a exigência é fato. Ele senta. Vamos dar uma olhada aqui no planejamento do elenco? O que a gente precisa? Ponta. Mas mesmo se ele não tivesse exigido, essa é uma responsabilidade da diretoria de olhar o elenco e falar, cara, não tá legal, né? O diretor Marcelo Santana, que tá lá desde o ano passado, ele não conseguiu fazer uma boa janela de entradas nem no ano passado e nem nessa temporada. Então, assim, qualquer pessoa que entende minimamente de futebol e olha o elenco do Vasco, sabe que o Vasco precisa de pontas. Então, eu fico até... eu sempre falo isso aqui. Eu respeito muito o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho fez um trabalho muito difícil no Vasco da Gama de recuperar da 777, de tudo que ele fez no último ano e tudo mais. Mas eu acho que o comentarista Pedrinho estaria criticando o Vasco, o presidente Pedrinho. Você entende a correlação? O comentarista Pedrinho, que era um baita de um comentarista, estaria criticando o presidente Pedrinho pela falta de pontas nesse elenco do Vasco da Gama. Então eu fico tentando entender. E repito, eu sou um cara extremamente ponderado. Eu sei que tem bons pontos nessa gestão e tem pontos ruins também. E os pontos ruins, que são alarmantes para o torcedor, a gente sempre brinca aqui, torcedor gosta mais de reforço do que ver seu time fazendo gol. Torcedor torce mais para chegar um reforço do que ver o gol do time nesse início de temporada. Então, assim, cara, tá deixando a desejar e a pressão é normal. Claro, dentro da normalidade, sem os babacas que xingam, os babacas que cobram, que fazem cobranças totalmente exacerbadas. Isso eu sou totalmente... Essa demora aconteceu pro setor defensivo, lembra disso? Exatamente, no ano passado. E foi pedido e agora reforçou. Cadê? Põe aí na tela. Presta atenção você. Essa é a maior premiação da história. E segundo a galera do Mário Coelho, a informação é a seguinte, o Vasco não realizou uma proposta oficial pelo atacante Eric, ex-Palmeiras e ex-Botafogo. Segundo aqui o Matheus Gilbert, é o seguinte, o clube só deve avançar nas negociações se o atacante conseguir rescindir seu vínculo com Matilda Zélvia, que é lá do Japão. É um jogador que interessa o técnico Fábio Carille, mas o Vasco teria outras prioridades. Ainda segundo informações do Matheus Gilbert, é que o Eric é visto como uma oportunidade de mercado na equipe do Vasco e que o clube já negocia com outros atacantes, que inclusive já fez proposta por outros atacantes e tem avanços, inclusive, para que possa fechar essas negociações. E caso consiga a rescisão do Eric, né, o Eric conseguir a rescisão lá com a equipe do Japão, ficaria tudo mais fácil para que o atleta conseguisse reforçar a equipe do técnico Fábio Carille. Agora, mais uma informação muito importante em relação ao atacante Rony. Para quem não sabe, galera, vamos atualizar passo a passo, tô até aqui buscando a matéria da galera do Papo na Colina, que aí eu passo o negócio certinho para vocês e dando, obviamente, os créditos para a galera. A informação do Papo na Colina é a seguinte, a matéria diz, Vasco reativa projeto Rony e vai tentar a contratação do atleta. Jogador que é bastante criticado por parte da torcida e não tem mais o prestígio por parte da diretoria do Palmeiras, da presidente Leila. A informação que chega do Papo da Colina é que o Vasco tentou o empréstimo dele, né? Quis esse atleta por empréstimo, porém o salário dele é muito alto. O Palmeiras, pelo lado do Palmeiras, no caso, o acordo dependeria apenas do Rony com o clube que quiser fechar, que no caso, obviamente, a gente está falando aqui do Vasco da Gama. Agora, a parte mais que complica essa negociação é o salário do Rony. Ele recebe muito alto. É um valor que é considerado fora de série para os níveis brasileiros, né? Que é 1.500.000, 1.250.000. Então, tipo assim, é um valor que, querendo ou não,
Pro Rony, se fosse um cara tipo assim, vamos lá, a nível de Payet, por exemplo, né? Não que o Payet esteja jogando bola, como a gente esperava dele, mas, digamos assim, a nível de jogador que já passou pela Europa, isso e aquilo, beleza. Mas o Rony não, tá sem prestígio na equipe do Palmeiras, né? Bastante criticado e mesmo assim pediu um salário alto. Então o Vasco ali, ou qualquer equipe que quiser o Rony, vai ter que ajustar essa parte salarial. O Palmeiras não deve ser nenhum problema para toda essa negociação. Então, portanto, essas foram as informações. Lembrando que hoje tem sorteio da Copa Brasil, você vai ficar muito antenado aqui no canal React do Futebol Oficial. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!